tiro as suas dúvidas sobre pós-graduação no exterior, eventualmente sobre as suas chances de admissão, sobre o seu projeto de estudos, sobre tudo o que você quiser saber relacionado a estudar uma pós-graduação no exterior. Pode ser uma especialização, um mestrado, um doutorado. E se você tem vontade de participar, pode pedir a solicitação. Ou se você conhece alguém que quer fazer pós no exterior, já aperta o aviãozinho, chama a pessoa para assistir essa live. Toda terça e quinta eu vou fazer essa conversa. Então, se você quiser fazer as suas perguntas, você aperta ali aqui na carinha de solicitação para que eu possa te chamar, tá? Hoje eu vou fazer a primeira live desse tipo, mas a ideia é ter essa mentoria toda terça e quinta. Então, muitas dúvidas, né, que são comuns, às vezes podem ser de outra pessoa, pode ser uma dúvida semelhante a uma dúvida sua, tá? Eu já tenho uma solicitação para participar aqui e pode ser que eu responda a pergunta dela e outras pessoas queiram também nessa mesma live participar. Então podem ir solicitando e eu vou chamando conforme eu vou respondendo as dúvidas. Aê, tá entrando. Olá! Eu não Bom tô te escutando. dia! Agora sim, bom Agora dia! sim, bom dia! Isso. Bom dia, Giovana. Sim, exato. Bom, bom dia, Giovana. Me conta um pouco então sobre o seu projeto. Vamos ver no que eu posso te ajudar a avançar nesse projeto de estudar no exterior. Então, eu quero fazer um mestrado em linguística, né? Legal. Eu já tinha até feito essa pergunta numa live bem lá atrás que você tinha feito, né? A respeito de Uhum, idade, né? Se tem algum problema em uhum, relação à idade, né? Porque hoje eu tenho 45 anos, então, e eu tenho essa vontade, esse certo. sonho mesmo de fazer mestrado em linguística no exterior. E Uhum, também, assim, como que eu começo? A minha questão maior é como achar a faculdade de linguística certa para mim, para o meu perfil. legal. Muito bacana a tua pergunta, Giovana. E pode ser a pergunta de outras pessoas também, porque talvez outras pessoas que estão entrando aqui na live também tenham essa dúvida, né? De qual é o momento certo para estudar no exterior? Será que eu já passei da idade certa? Existe? Se Será que, existe isso, né? né? Legal. E como achar também é super importante. Então, vamos lá, vamos pensar em algumas coisas, né? Durante a minha experiência nesses anos, acompanhando estudantes e conversando com representantes de universidades, para pós-graduação, não há, geralmente, um limite de idade para a maioria dos cursos, na maioria dos países, tá? Por quê? Porque, em geral, né, esse retorno para a academia, para fazer um mestrado, para fazer um doutorado, depende de algumas questões, né? Então, depende, por exemplo, do teu momento de vida, às vezes depende da tua experiência profissional, porque, em geral, né, você vai me contar um pouquinho, você provavelmente depois da graduação foi trabalhar no mercado, vamos dizer assim, né? Talvez. Tua graduação é em quê? Letras. Em letras. Trabalhei mais Então, de 20 anos como professora de inglês. Inglês e português para estrangeiros. certo. E pode ser, em geral, justamente aí, nesse momento, que você desenvolveu um olhar para tua profissão, uma Sim, necessidade e até uma pergunta de pesquisa, sim. né? Então, é muito rico isso para a academia quando isso é identificado. Então, um ponto muito importante na tua candidatura é você justamente usar dessa tua trajetória profissional para agregar para a candidatura, Tá. né? E justificar também
por que de repente você não foi direto para a pesquisa, por exemplo. Ok. E aí, pensando nisso, né? Então, assim, em geral, não é realmente, não há uma idade restritiva, porém, tem algumas bolsas e algumas universidades que vão ter alguma exigência. Por exemplo, é muito comum que bolsas, por exemplo, para a França, tenham um patamar de idade que eles consideram que o bolsista poderia aproveitar da maioria dos benefícios para os estudantes que eles oferecem, e também desenvolvimento de uma carreira, né? Talvez uma carreira de pesquisador, talvez uma carreira docente. Nesse ponto, eu acho que eles estão um pouquinho atrasados, pensando na longevidade que a gente tem, né? Sim, exato. Porque, pelo menos eu, pretendo trabalhar por muito tempo ainda. Sim, eu também. Não tenho planos de parar tão cedo, não. Não é? E a gente vai desenvolvendo novos interesses ao longo da vida, Sim. a gente vai pensando em novas formas de pensar a nossa profissão, né? Beleza. Então, tudo isso são coisas que devem fazer parte dessa sua reflexão, que devem entrar em cartas de motivação. Quando tem essa restrição, você pode fazer duas coisas. Você pode realmente falar, bom, ok, tá lá, né, a restrição, e eu não vou aplicar para essa, vou procurar outras. Sim. Ou você pode, de fato, aplicar. Em algumas situações, eu já vi é, a resposta ser, mas isso é só uma indicação. Tá. Então, não é um corte, é Ok. uma sugestão. Agora, né, temos que lidar com os fatos, né, e ir questionando ao longo da nossa vida, né? Então, assim, Sim. talvez quanto mais pessoas questionarem essa questão, por exemplo, de uma bolsa específica da idade, pode ser que isso mude. E aí, a questão da busca, então, né, como buscar a universidade? Você vai ter alguns critérios, né? Você vai criar alguns critérios de seleção. Eu costumo dizer para os meus mentorados do Viajar para Estudar que existem 4 critérios que são meio que básicos, né? Então, assim, o primeiro deles é a língua de instrução, Então, tá? Então, isso já vai eliminar algumas possibilidades. Em que língua que você pretende fazer essa pós-graduação? Em português, inglês, francês? eu O que tenho que interesse em fazer em inglês mesmo. Tá, legal, em inglês. Então você vai ter um escopo de busca aí, né? Grande Entre até. grande. Nesse caso, isso é uma vantagem. Você tem os países de língua inglesa e vários países da Europa que estão desenvolvendo pós-graduação em inglês, Ok. tá? Países que a língua não é a língua originária, né? A língua daquele país, mas que a Alemanha, a Itália, a Espanha, em alguns casos, você vai ter uma busca aí bem ampla. Então, E aí você vai ter que achar critérios para diminuir um pouquinho. Então, outros aspectos podem ser aspectos desses 4 critérios, né? Questão financeira, então, por exemplo, de investimento, né? Quanto você consegue levantar para poder se manter e, eventualmente, custear parte da anuidade, né? Você tem que fazer um exercício aí pensando no teu custo de vida em alguns países, né? Então, é um exercício que você precisa ter acesso a custos, né? De quanto custa estudar em cada um desses países. Você precisa se organizar para saber, por exemplo, será que você consegue dividir um apartamento com outros estudantes? Ou será que no país que você quer ir, na universidade que você quer ir, tem moradia universitária? Né? Você vai fazendo
algumas pesquisas e algumas simulações para você também desenvolver uma consciência de quanto custaria estudar num determinado país e pesquisando quais são as bolsas de estudo oferecidas, quais países têm uma anuidade mais alta, mais baixa, né? Bom, e aí, então esse é um outro aspecto, né? O orçamento vai determinar quais países vão estar na tua busca. Sim. Depois, você vai pensar na seletividade da universidade. Ok. Então, você vai Critérios pensar, deles, né? exato, quais são os critérios de admissão daquela universidade para aquele programa. Preciso ter um projeto antes ou não? Uma coisa muito importante é você olhar se essa universidade tem turmas em que ela coloca, bom, todo ano nós vamos ter um número máximo de alunos nessa turma, ou então não, ela tem um número aberto de matrículas. Isso mostra muito da seletividade. Por exemplo, se todo ano ela abre 15 vagas daquele curso, e ela é uma universidade mundialmente renomada, logo você vai saber que ela é mais competitiva, mais difícil de entrar. Se ela também é mundialmente renomada, porque nós temos universidades mundialmente renomadas que não têm, por exemplo, no mestrado, um número máximo de alunos que eles admitem para um determinado programa. Aí vai ser relativamente mais fácil de entrar. O que, assim, a seletividade é importante saber para você escolher algumas universidades, de forma que você não escolha só universidades muito seletivas. Sim. Né? Então, por exemplo, a pessoa chega e fala, então eu quero aplicar para Oxford e Cambridge e London School of Economics e Harvard. Pronto, essas são as minhas opções. E aí, né, ela se coloca numa posição de estar escolhendo universidades altamente seletivas. Sim. E não só altamente seletivas, que têm programas de pós-graduação muito pequenos, em algumas áreas do saber determinadas, né? Então, é importante pesquisar um pouquinho isso. Qual é o tamanho do programa de pós-graduação? Quantas admissões tem por ano? Né? Então, se tem duas, por exemplo, esse curso começa só toda vez no outono. Então, toda vez no mês de setembro, ou no mês de agosto, no fim do mês de agosto, no outubro, vai iniciar esse curso. Então, é mais difícil de entrar relativamente do que um curso que tem em abril e outubro. Né? Tá. Então, enfim, a seletividade ela é mais difícil da gente colocar uma concretude, né? Mas ela indica algumas coisas, tá? E por fim, também tem que ter, acho que o último critério, que é bem importante, e ele não é o último, né? Esses 4 critérios, eles são ali, eles vão se movimentando, né? Entre as tuas escolhas. É a área do saber. É você pesquisar um pouco, né? Na abordagem que você quer estudar, no olhar daquilo que você quer contribuir para a tua área, quem que está indo mais nessa direção e quem talvez ainda não esteja tão nesse foco, que aí você pode retirar, vamos dizer assim, da tua pesquisa. Tá. Né? Ok. E para isso eu indico, por exemplo, olhar quais são os grupos de pesquisa que determinadas universidades têm, olhar o que está sendo publicado, né, pelos doutorandos, pelos professores dessa universidade. Então, você tem que ir pesquisando bastante na literatura da área, né? Okay. Buscar artigo científico mesmo, né? Onde que esse artigo foi produzido? Exatamente. Então, uma ferramenta muito boa para isso são os agregadores de artigos,
e o Google Scholar, por exemplo, Sim. né? Então, você pode ir pesquisando, bom, vamos ver, desse assunto específico, quem que está falando sobre. E essa parte da pesquisa, ela é realmente bastante, bastante desgastante, vamos dizer assim, porque tem muita coisa para olhar e você vai ter que ir fazendo ela por etapas, tá? E aí você tem que ir nessas etapas eliminando e buscando oportunidades, né? Nessa fase, você vai ficar muito atenta a bolsas que vão aparecer, você vai ficando atenta a programas que talvez estejam alinhados com alguma coisa que você quer fazer. Então, é realmente você ligar todos os radares e Ok. ir passando essas etapas de pesquisa com muita paciência, né? E organização. Ok. Tá certo, E, então. e me fala mais um pouco, assim, então, atualmente você já está pesquisando, como que tá isso? Sim, eu já comecei algumas pesquisas, né? Aí, quando eu comecei as minhas pesquisas, aí eu abri assim, tipo, língua portuguesa, né? Em português e em inglês. Em português, Uhum, daí a gente vai caçar em Portugal mesmo, uhum, né? Aí, em língua inglesa, eu comecei a procurar, por exemplo, Canadá. Aí você descobre que existem boas universidades, por exemplo, no Canadá, com um uhum, valor, né? Eu nem estava olhando bolsa, para ser sincera com tá, você, né? uhum, Mas assim, aí você descobre que existem boas universidades canadenses em cidades pequenas, né? E uhum, baratas. sim, Baratas se você comparar com outras, né? claro. Sim. Mas assim, eu ainda estou bem no início. Não é uma coisa assim, já selecionei, já estou olhando. Não, estou bem no início ainda. Não, é interessante isso que você falou, porque me lembra de um outro aspecto muito importante, né? Que é pensar no estilo de vida, né? Sim. Em muitos momentos, você vai encontrar boas oportunidades se você tem flexibilidade, né? Tá. Então, por exemplo, né? Às vezes, um erro muito comum que eu vejo, as pessoas terem um foco muito específico em, eu quero uma cidade super concorrida, uma metrópole, então eu quero estudar no Canadá, tem que ser em Toronto, Aham, ou, né? E aí isso acaba fazendo com que as oportunidades fiquem mais reduzidas, né? Eu acho que você teve uma excelente iniciativa em olhar para cidades menores, em que o custo de vida é muito mais baixo, sim. e você consegue equilibrar muito melhor essa matemática aí do quanto você pode investir, né, o teu investimento versus o retorno que você vai ter, Sim, né? exatamente. Não, muito legal, Giovana, continua aí com a tua pesquisa que você está aí num foco muito, muito interessante. E você quer me perguntar mais alguma coisa? Assim, então, por exemplo, minha área, eu andei, pelas pesquisas que eu andei fazendo, eu percebi que linguística é uma coisa muito específica, né? Você Uhum, não tem tantas universidades assim. Você tem pesquisas, óbvio, mas, por exemplo, você não tem tantas universidades assim trabalhando com linguística, com pesquisa, né, em linguística, né? Você não tem tá. uma grande, como você tem em negócios, né? Hum. Por exemplo, né? Eu não saberia te dizer, porque aí, né, em cada especificidade, às vezes não vai encontrar sobre uma determinada escola, né? Então, Tá. assim, não pode ser que esteja na escola de humanidades, pode ser que esteja Tá. na escola de e letras e cultura, enfim, Geralmente está porque em humanidades e aí começa as subdivisões.
o que você vai ter que buscar, talvez, na verdade, você tem que separar em duas partes, né? Você tem que ver, existe o mestrado em programas, então, assim, você busca mestrados que você vai ter um programa de pós-graduação que vai ser mais amplo. Então, você vai lá estudar o teu campo de maneira mais ampla e durante o mestrado você vai desenvolver uma pergunta de pesquisa e aí pode ser que a tua universidade tenha essa especialização da área, né? E existem outros mestrados que são mestrados de pesquisa que você pode já buscar universidades que estão fazendo uma pesquisa específica e já se candidatar para esse mestrado, que é um pouco mais parecido com o tipo de pós-graduação brasileira. Nós temos, exato. Que aí você aplica para um grupo de pesquisa específico, para um orientador específico. Então, nesse ponto, é bem mais parecido com a nossa pós-graduação aqui. Para quem, por exemplo, está explorando ainda, né, não tem bem um foco, eu acho que é muito rico esse tipo de mestrado por programa. Porque você tem menos compromisso em ter uma pesquisa, uma pergunta, não precisa de projeto normalmente, Sim. né? E aí você aplica com os requisitos da universidade, né? Da escola de pós-graduação. É muito mais tranquilo e geralmente são programas maiores que têm mais vagas. Tá. Né? Então, assim, busca explorar na tua pesquisa, nas várias universidades que você olhar, vários departamentos. Então, de línguas, o de letras, o de humanidades, o de filosofia. Pode estar ali, né? Às vezes tem o programa, mas ele está numa área que você não esperava que ele estivesse. Ok. Às vezes acontece isso, né? Dele estar no lugar que a gente. Não, mas está dentro de uma outra escola. Não tem problema. É só você realmente ir tentando imaginar onde ele pode estar. Certo? Bacana, bacana. Abrir o leque, né? E assim, às vezes, dentro do que você já sabe, né? Tem algum outro conhecimento que você pode agregar numa outra pós-graduação que te faça avançar nessa área. Então, pode ser que seja um programa mais específico, né? Pode ser que seja alguma coisa. É que aí eu não conheço todas as áreas, né? Mas às vezes tem alguma coisa que, por exemplo, de repente você, antes de começar a pós-graduação, você quer fazer um curso numa outra área, um curso mais curto, entendeu? Algo que torne aí o seu currículo mais interessante para admissão nessa pós-graduação. Aí já começa a busca pelo enriquecimento do currículo, né? Tudo isso tem que entrar no seu plano, né? Porque enquanto você está buscando, você está, vamos dizer assim, investindo um tempo do seu projeto, né? Porque o projeto de estudar no exterior, ele não é só um momento que você vai, né? Fiz a mala e tô indo. Ele né? Ele é o pré, é a busca, é a pesquisa, é o momento da candidatura. Nesse pré também está incluso a sua preparação, né? Preparação do idioma, preparação para prova de proficiência, Sim. preparação acadêmica, montagem do seu currículo. E aí você vai identificar, né? Poxa, aqui talvez no meu currículo, para me candidatar para para esse curso, pode ser que eu precise demonstrar tal habilidade, Sim, exato. né? É aquela coisa, né? Se você quer uma pós-graduação no exterior, numa língua estrangeira, você precisa de um certificado, né? Comprovando a tua habilidade naquela língua. No meu caso, inglês. Então aí vai ter Uhum. IELTS, TOEFL,
Os Sim. famosos Cambridge, e aí a gente vai buscando, né? Mas assim, com certeza, como você está na área, você vai compreender isso mais do que todo mundo. O Sim. certificado, né, ou enfim, a prova, né, a certificação, ela ajuda a você mostrar que você tem aquele nível, mas você vai ter que pesquisar, ler, né? Você vai ter que dominar o idioma, produzir textos, então é mais do que só a preparação para a prova, né? Sim, exato. É o domínio realmente do idioma, Da nos linguagem aspectos em que você vai acadêmica. usar. Exato, também. Da linguagem acadêmica. Uma coisa muito interessante, porque, por exemplo, tudo bem, nesses 20 anos eu fui fazendo cursos curtos, né? Mas não, por Uhum, exemplo, especializações, né? Apenas aqueles cursinhos, aquelas preparações rapidinhas, atualizações técnicas de aula, isso na minha área. Agora, estou uhum. conversando com você, estou pensando, de repente, é interessante fazer nesse período que eu estou nessa pesquisa, né, para o meu mestrado, fazer, de repente, uma especialização, que aí já torna meu currículo um pouco mais atraente. Uhum. Olha, essa é uma pergunta muito frequente, né? É uma pergunta que eu vejo acontecer muito na mentoria, na jornada Viajar para Estudar, né? Os meus mentorados, quando começam a pensar na preparação do currículo, me perguntam: será que eu devo então fazer mais uma especialização nisso? Tá? Será que eu devo fazer uma pós antes de fazer esse mestrado? E eu acho que existe um equilíbrio, né? Eu acho que vocês têm que buscar um equilíbrio, e pensar no seguinte: é importante, primeiro, olhar o teu currículo com generosidade, né? E ver o que você já sabe por estudo ou experiência que você pode colocar ali de alguma coisa que está consolidada, né? Então, assim, bom, isso eu já sei, tranquilo. E aí você assumir que realmente você sabe, né? Que você tem esse domínio e colocar lá e ser realmente muito feliz, né? Com essa experiência, porque às vezes Sim, a gente tende a falar, poxa, né? Não tô, sei não lá, sei nada, né? não tenho 5 anos de experiência na competência X. Tudo bem, você não tem 5 anos, mas se você tem 6 meses bem aproveitados, Bem você pode intensos ter, às vezes. você pode ter desenvolvido o domínio daquela competência e tá tudo certo, né? Bom, quanto a isso, então, é olhar com generosidade para o seu currículo, para suas experiências, se valorizar e talvez verificar se é necessário mesmo um curso extenso Tá. ou uma disciplina, um curso. Existem esses cursos online, né? MOOC, que é o edX, o Coursera, o Future Learn. Óbvio, né? Não vai substituir, e muitas universidades não dão crédito por esse curso. Tá. Porém, você consegue demonstrar, fazendo 1, 2, 3 cursos, você consegue demonstrar que você tem seriedade e interesse em um determinado assunto, Tá. né? O currículo, ele vai servir para mostrar para a universidade a sua dedicação para determinadas áreas, né? Então, é muito interessante quando a universidade pega ali um currículo e ela vê que você teve uma dedicação começo, meio e fim para alguma coisa. Mas eu costumo falar, né, pro pessoal da mentoria, eu falo, mas calma, por quê? Não sai se matriculando em 10 cursos, em 20 cursos, É, porque não vai enriquecer dessa maneira que você imagina de repente, né? tá imaginando, exatamente. Porque, às vezes, vamos dizer, os adultos médios brasileiros que somos nós, né?
temos que trabalhar, pagar os boletos, é, viver em sociedade, em casa, família, né? Dependendo da estrutura. Então, tem que trabalhar e estudar. Será que naquele momento que você está, você vai conseguir estudar o idioma estrangeiro, se preparar para a prova, fazer um curso completo, que tenha, sei lá, TCC, leitura. Então, será que não é melhor você criar, de repente, um plano de estudos, né? São múltiplas coisas que pode fazer, né? Então, você pode fazer um plano de autoestudo, você pode fazer publicação de um artigo, submissão de um trabalho para um congresso, enfim, tantas coisas que você pode fazer nesse período que não necessariamente um curso, né? Pode ser sim, Sim, sim. mas eu acho que é pensar um pouco também de uma maneira mais ampla, né? O que pode ser interessante na tua área. Exatamente. A publicação, por exemplo, de artigos é bem interessante. Eu não tinha pensado nisso, né? E falando em publicação, eu acho que uma coisa que você pode explorar é, por exemplo, nos eventos internacionais que acontecem na tua área. Os eventos internacionais acadêmicos podem ser uma boa pista de quais universidades podem ter o teu foco de interesse e podem servir também como uma demonstração de que você está se preparando, né? Se você frequenta esses eventos, ainda mais agora, né, que a gente pode tirar partido da maioria dos eventos terem ido para o online. Sim. Então, um evento que antes você teria que gastar para viajar, hoje você vai ter a vantagem de, tudo bem, talvez você tenha que pagar a inscrição em dólar, mas é muito rico para o teu currículo você fazer um desenvolvimento profissional, né? Para a tua área de trabalho, para a tua área de estudo, participando desses eventos e além de te dar o contato, muitas vezes, com professores e professoras universitárias que estão lá apresentando uma determinada pesquisa ou uma determinada técnica, e aí você, por participar desse curso, você já tem uma via ali de acesso para fazer perguntas, para você enriquecer o teu currículo, né? Enriquecer o teu conhecimento. E você começa a desenvolver esse relacionamento também, né? É melhor o networking, né? Porque você vai conhecer o pesquisador mesmo. Exatamente. É uma forma, assim, existem várias formas de você entrar em contato com o pesquisador, né? Você pode, e é uma prática muito comum, né? Você escrever e-mails, mandar o seu currículo. Mas se você avança um pouquinho mais nesse, vamos dizer assim, nesse relacionamento, fazendo um curso ou assistindo a uma palestra, assistindo a uma apresentação, é muito bom para você ter certeza que aquela linha de pesquisa é interessante para você. É muito bom também do ponto de vista do professor, vamos dizer assim, da professora, que demonstra, poxa, se essa pessoa está aqui, né, nesse evento, nesse congresso, ela é interessada, né? Então, se a Giovana está aqui conversando comigo, pode ser que seja realmente muito interesse dela e eu consigo vê-la, né, nesse outro contexto da nossa pós-graduação, né? Então, você já começa a demonstrar que você vai ter sucesso, porque é isso no frigir dos ovos, é isso que a universidade, né, quer saber quando ela te admite. Exato. Será que se eu admitir esse candidato, essa candidata, ela vai entrar aqui, fazer o nosso programa e continuar, né, na área, levando o nosso nome para outros congressos, para bibliografia, para desenvolvimento de livros, para outras instituições acadêmicas que ela for.
E me conta um pouquinho assim do teu planejamento de carreira. O que que você está pensando em relação a então, pós-graduação? Quais são os teus próximos passos? Ah, olha, eu sou meio ambiciosa, eu quero uma carreira internacional, então de repente dar Uhum, aulas em universidades no exterior, entendeu? legal. Aham. Eu tenho uma escola de idiomas pequenininha, mas é uma escola de idiomas que eu tenho aqui no Brasil, né? Ai, que legal. Então de repente, realmente mais para frente mudar, entre aspas, mudar de carreira, né? Então, Aham, em vez de ser dona, trabalhar no exterior, entendeu? entendi. Legal. E, bom, realmente, para você avançar numa carreira docente, né, internacional, uma pós, no exterior, ela é muito importante para abrir essas portas, né? Sim, Para você poder demonstrar que você, de fato, está investindo a sua energia nisso. Então, muito interessante. Você tem aí que juntar esses elementos e ir construindo o teu plano. certo. Ah, mas que bacana. E essa conversa aqui ajudou a você tirar dúvidas? Ah, me ajudou, Ah, me ajudou. é, Já começo a ver outros caminhos, né? legal. E você acha que dá para avançar aí no teu plano? É Tá, viável? tá. Ah, me deu um pouco mais de segurança. Então, falar, estou no caminho Ah, certo. Porque a gente começa, né? Tem tanta coisa. Quando a gente começa a vasculhar, né, pesquisar, tem tanta coisa que a gente começa a se... Eu, pelo menos, eu me sentia meio perdida. Né? Tipo, aham, e aí? É isso, não é? Para que lado que eu vou agora? Então agora eu já consigo ver, estou no caminho certo. bacana. Ah, legal. Então, continua fazendo as tuas pesquisas, explora para você procurar entender exatamente quem que está ensinando o que você quer aprender e vai tentando conectar, né, com esse teu futuro objetivo de carreira, né? Porque acho que para a gente fechar, um aspecto muito importante, né, que vale para você e vale para outras pessoas que estão pensando em estudar no exterior é você pensar assim, com aquilo que você vai estudar, isso é viável de realizar. Por exemplo, tem pessoas que falam, bom, eu queria fazer um doutorado no exterior porque depois eu quero voltar e dar aulas no Brasil. Não é exatamente o teu caso, mas é importante verificar a aplicabilidade disso no retorno. No teu caso, é importante você ficar atenta para já na pesquisa, né, que você está fazendo, você verificar países em que você vai ter uma oportunidade profissional ao final do curso, Tá. né? Então, verifica nessas condições se no país que você está buscando, você vai ter a oportunidade de fazer um estágio ao final do teu curso, Tá. né? E se ele tem uma possibilidade de continuidade depois, né? Então, por exemplo, comparando Estados Unidos e Canadá, o Canadá tem possibilidades maiores de continuidade e empregabilidade Do que os do que Estados os Unidos. Estados Unidos, Sim, né? isso eu percebi mesmo. Não é que não tem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos é possível fazer um estágio depois, estágios remunerados, e algumas pessoas conseguem ficar, mas é menos provável do que no Canadá, que tem uma política de imigração para estudantes pós-secundários, né? Estudantes do ensino superior. Então, nesse ponto, pode ser mais interessante, né, para o seu plano. Mas que bom que te ajudou. Fico muito feliz de ter podido ajudar. Eu que E agradeço. E por hoje, então, a gente vai encerrar, tá bom, Giovana? Perfeito. Legal, deixa eu ver como que eu encerro aqui.
Não sei, eu acho que de repente eu terminei meio abruptamente com a Giovana. Desculpa, Giovana, se eu cortei, mas eu agradeço a sua participação. E vai ser assim, gente, toda terça e quinta alguém vai ter a oportunidade de vir conversar aqui comigo e eu vou ouvir você, vou dar sugestões de como você pode avançar no teu projeto de estudos no exterior, tá bom? Então, por hoje é só. Eu vejo vocês aqui nos stories do Instagram e nos posts, lógico. E na próxima quinta, na live do Café com Marina, para vocês me fazerem perguntas sobre estudar no exterior. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.